Quero ler com a igreja o Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele escreveu, nós sabemos que é do Senhor Jesus, né? Capítulo de número 10, versículo de número 25, alguns versículos. Quem já ouviu a mensagem, a parábola do bom samaritano? Quem já ouviu essa mensagem? Glória a Deus. Sim, os irmãos já ouviram muitas vezes, e talvez pessoas ainda não ouviram, mas se ouviram, sempre tem algo novo dentro desse texto. Quando eu falei com o Faustão, você, nosso pastor Faustão, você vai dirigir um culto, você vê, bem aqui que você orar e vai pregar a palavra de Deus. Aí ele falou: não, pode ser o senhor. Aí eu quero agradecer pelo convite, viu? Obrigado por obrigado por estar aqui nessa noite pregando a palavra de Deus. Amém. Então vamos ler capítulo de número 10, versículo 25 de Lucas, a parábola do bom samaritano. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero tentar aprofundar o mais profundo desse texto. Quero que você escuta, preste atenção, lê a palavra. É algo muito importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai falar no nosso coração de uma forma tão poderosa. Você vai ver o tanto que é lindo andar com Jesus, viver com Jesus, ouvir a palavra do Senhor. Ele faz tantas coisas maravilhosas. O texto diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, ele fala isso para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, é uma pergunta, né? E ele disse, o Senhor Jesus: o que está escrito na lei? E como leio? Então o próprio Senhor Jesus, ele fala como está escrito e como leio. O que está escrito e como leio, né? Ele responde e disse: amarás o Senhor. Isso é o doutor da lei que está falando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como o nosso irmão Moura falou antes, né? Como a ti mesmo. E disse, aí é Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Foi respondido hoje nessa noite. E respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, dos bandidos, os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, dando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Até esse versículo podeis assentar, pois nós vamos finalizar com o versículo 37 desta palavra nessa noite. Eu quero que você, nessa noite, juntamente com tudo que aqui foi já falado, com lindos testemunhos, maravilhosos louvores, eu quero deixar essa palavra, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós, pela palavra do Senhor, estamos vivendo o tempo do fim. Todo cristão sabe disso. A pergunta do discípulo: que dia, que hora, quando o Senhor vai voltar? Jesus fala sobre os sinais. Então nós sabemos disso. Então o tempo vai passando, vai apertando as coisas, vai vindo muitas enfermidades, muitos problemas, muitas notícias terríveis. Mas louvado seja o nome do Senhor, que tem a igreja, povo de Deus na terra, a qual Deus resgatou, salvou, libertou, transformou. Hoje são cidades
buscar o reino dos céus, esforça para buscar a presença do Senhor, esforça para entrar no céu, esforça para fazer a vontade do Senhor. Ele tem esforçado, o povo de Deus tem esforçado para sair do pecado, e isso é muito importante, é muito bom. Esforça para ser uma família abençoada, um irmão abençoado. Isso é lindo, irmãos. Isso faz parte do povo que procura andar com Jesus. É um exemplo, é um testemunho. Agrada o coração do Senhor, ver pessoas cristãs, servos do Senhor, buscando a Deus. Perfeição não temos, mas procuramos naquele que é perfeito, que é Jesus. Na verdade, nós sabemos que só a misericórdia do Senhor, então é a Ele a glória, a Ele a adoração. Mas é bom a gente esforçar, querer o melhor, querer fazer a vontade do Senhor, querer a verdade, não se contaminar com o pecado. Isso é bom, irmão. Precisamos fazer isso. Não é porque somos falhos pecadores, ele vai entrar de cara no pecado. Não, eu sei que eu sou, então eu reconheço, então peço, me ajuda a livrar dessas coisas. Então nós estamos diante de um homem que é conhecedor da palavra de Deus. E essa pergunta que ele faz para Jesus é muito maravilhosa. Ele faz uma pergunta que amo. E esse levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está fazendo uma pergunta, na verdade, para querer pegar Jesus em alguma coisa. Porque sempre, irmãos, tem o inimigo das nossas almas contra tudo aquilo que é de Deus. Você tem que ir para a igreja, é difícil. Você vai orar, não é fácil. Talvez você está no teu emprego, na tua casa, no teu trabalho, alguém levanta com problema. Não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil estar na presença do Senhor. Então, o próprio Jesus teve pessoas que levantou contra eles. E isso, pessoas que conheciam a lei, conheciam bem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conheciam bem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas ele faz uma pergunta que está, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico 19, versículo 18. E essa aqui, respondeu e disse: olha o que esse doutor da lei fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde, e diz: bem, faz isso e viverás. Então, se ele verdadeiramente, aquela pergunta, aquele versículo que ele falou, que estava no Deuteronômio, estava também no Levítico, se ele estivesse seguindo aquele modelo da palavra, ele seria outro homem. Ele não seria um homem que, conhecedor das leis, estudador da palavra de Deus, da Bíblia, mas porém não cumpria, não tinha verdadeiramente o amor de Deus no seu coração. Então ele está usando algo para tentar pegar Jesus, mas como o nosso Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas, conhecia o coração daquele homem. Mas o que eu vejo, irmão, nessa palavra é o amor de Deus, a graça de Deus, porque o Evangelho é para todos. O Senhor não faz acepção. O Senhor, então, quem dera se esse homem reconhecesse: o Senhor Messias, o Senhor Jesus, então quero que decidi te adorar. Não, mas a gente vê quantas pessoas, irmãos, que Jesus está sempre batendo na porta, Jesus está sempre convidando, mas nega, mas não quer, não recebe, não aceita, mas querem bênçãos, querem, irmãos, ser felizes, querem desfrutar do mundo, mas não querem servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Então a gente vê essa questão, desse homem então, dentro desse texto tão lindo, porque a palavra que ele falou, o versículo que ele falou é muito lindo: amarás o Senhor. Ele fala de uma coisa que ele não estava vivendo, ele fala de amor, ele não estava vivendo, servir o Senhor de todas as suas forças, ele não estava servindo, andar sempre na presença do Senhor, irmão, tantas coisas lindas ele não estava fazendo, mas tinha conhecimento. Mas o importante que nós vemos nesse texto que Jesus começa a aprofundar, deixa ele, eu vou falar algo para ele aqui nesse texto, nessa parábola, que ele vai ou querer me seguir ou não. Porque o amor de Deus é tão lindo, o Senhor Jesus amando as pessoas, o amor de Deus é tão lindo, esse amor tão profundo, que o Senhor Jesus tinha uma resposta para ele maravilhosa. O Senhor Jesus diz assim: respondendo, Jesus disse:
Senhor falou: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então Jesus fala uma parábola, algo para aquele homem, para ele entender. E ele começa a falar: esse homem descia para Jericó. E o texto continuou falando: caiu nas mãos dos salteadores, dos bandidos. E aquele homem foi assaltado, bateram nele, machucado, deixaram ele semi-morto, e eles foram embora. Quando você vai ver a rua, o trajeto para chegar de Jerusalém a Jericó, uma estrada de muitas descidas, morro, caverna, e muito perigosa. Então era fácil para os bandidos esconder. E esconder os bandidos, alguém passava e era fácil eles assaltar. Então, dentre eles, um homem é assaltado. E esse homem não fala, o texto não fala. O texto aqui fala, se você for ler, fala do doutor da lei, está falando aqui dos salteadores, está falando do sacerdote, do levita, do samaritano, está falando do hospedeiro, mas não fala quem é esse homem que foi assaltado. Mas esse homem que era assaltado, na verdade, se a gente for no texto entender o que Jesus queria falar, o Senhor estava falando: esse homem é toda a humanidade. Os assaltantes é o inimigo das nossas almas, Satanás. Olha o que o Senhor estava falando do doutor da lei. Sabe aquele homem que foi assaltado? É toda a humanidade, porque toda a humanidade precisa de Deus. Ela está sofrendo de uma forma ou de outra. Ou ela está doente, ou ela está, irmão, passando por problema financeiro, ou de saúde, ou de família. Algo está acontecendo, está sofrendo. E Jesus é o socorro bem presente. E esse samaritano, então, significando Jesus que chegou, nós vimos aqui que ele foi quem cuidou desse homem. Mas quando a gente vai ver a história do samaritano, é interessante, porque você vai para o capítulo, irmão, 17 de Lucas, você vai ver que ali havia o quê? Os 10 leprosos são curados, os 10 leprosos só voltam a agradecer Jesus. A Bíblia vai falar: e esse que voltou era samaritano. Então a gente tem aquela divisão, aquela questão, porque o samaritano não se dava com os judeus, eram judeus que casaram com mulheres gentias e nasceram samaritano, eram os assírios, e existe até hoje. Hoje, se você pesquisar, tem mais ou menos 800 a 900 samaritanos, poucas pessoas, mas tem ainda. Existe essa pessoa, e hoje eles vivem melhor, as condições de amizade são melhores com o povo judeu. Mas nesse tempo aqui, irmão, era tremendo uma guerra, porque muitos judeus se achavam que era o bom, se achavam que isso não podia contaminar, se achavam que não podia socorrer ninguém, se achavam que não podia fazer muitas coisas. Na verdade, os judeus, os doutores da lei, escreveram 613 leis. A Bíblia fala de 10, mas os doutores da lei naquela época escreveram 613 leis que eles tinham que cumprir, passando para o povo, mas eles mesmos não queriam. Então, irmão, as pessoas, ele está vendo que quantas pessoas ele falando de Deus, conhece a palavra do Senhor, mas não vive o amor, não vive a misericórdia, não ajuda ninguém, não abraça ninguém, não preocupa com a vida de ninguém. Mas um samaritano que ia passando, olha o que o texto diz: e respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse trajeto é mais ou menos 27 quilômetros, de 25 a 30 quilômetros, mas na verdade ele faz 27 quilômetros. Então é uma distância grande. E esse homem ia descer, diz o texto, não fala o nome, mas os ladrões, os salteadores que representam o adversário da nossa alma, Satanás, quando falar que salteadores, ladrões, está representando o inimigo que veio roubar, matar e destruir. Veio destruir tudo, né? Destruir família, destruir saúde, destruir, né, irmãos, pessoas que têm suas empresas, pessoas que têm sua vida. O inimigo veio para fazer tudo isso, mas nós sabemos que o maior é Deus. Quem confia no Senhor é mais do que vencedor. Maior é Deus que pode transformar essa situação em vitória. Foi o que ele fez em bênção. E a Bíblia diz no texto que os salteadores, nas quais despojaram, assaltaram, esse
deixando semi-morto. Aquele homem então que foi assaltado estava semi-morto. Ocasionalmente descia no mesmo caminho que ele descia, o sacerdote. O sacerdote era um homem que trabalhava para o Senhor nosso Deus. Então, quem deveria, na verdade, parar e cuidar daquele homem que está machucado era o sacerdote, que conhecia a palavra, que ia no templo, que estava no templo, que falava do Senhor, que anunciava a palavra. Sabe o que o sacerdote fez? Passou de lado, o homem ferido, a rua está aqui, ele passa do outro lado, não importa. Não pregar é fácil. Ler a Bíblia, falar, oh glória, aleluia, mas compaixão, amor que Jesus ensina, nem todos têm. Nem todos têm compaixão. Pastor, o que é compaixão? Amar, irmão, ao próximo, saber a necessidade do próximo, ajudar o próximo, ter compaixão com o próximo. Cadê, irmão, aqueles que têm compaixão com o próximo? Cadê aqueles que estão ajudando o próximo? Ah, mas eu sei, minha igreja, oh glória, aleluia, vamos irmão, vamos fazer aqui, é facinho, irmão, mas cadê o que tem compaixão pelo próximo? Cadê o que ajuda as almas? Cadê, aleluia, o sacerdote, irmão, passou e ele nem olhou? Passa também o levita, diz que levita é o tocador, mas na verdade também o levita é o que trabalhava na obra do Senhor no templo. Nem importou com aquele homem, mas quem importou? Samaritano. O homem que não tinha comunhão com os judeus, porque era, irmão, separado, era uma briga com judeus e samaritanos, eles não viviam bem. Um queria adorar o Senhor no monte, outro no templo, eles viviam uma questão de separados, mas ali estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, o samaritano crendo na palavra do Senhor. Então a gente vê nesse texto uma importância, como é importante este homem ferido, representando a humanidade, que precisava de quê? De salvação, de cuidado, da misericórdia do Senhor. Os assaltantes, irmãos, são adversários das nossas almas, e o bom samaritano, aqui nesse caso, o bom samaritano é Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer no texto, você vai lendo que o bom, olha aqui, ó, o bom samaritano, louvado seja o nome do Senhor. O bom samaritano, irmão, igual modo também o levita, chegando naquele lugar, vendo o pastor de lado. Mas, versículo 33, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Aquele samaritano ia passando, trabalhando de viagem, chegou ao pé daquele homem machucado, ferido, moveu-se de íntima compaixão, teve amor para aquela alma. É uma alma, é uma vida. Eu vou ajudar, eu vou socorrer. Meu irmão, se a gente for trazer para hoje, oh Senhor, se a palavra de Deus, a verdade está aqui, se nós for viver ela, irmão, nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus, porque olhando para a palavra, nós estamos bem distantes daquilo que a Bíblia ensina. Nós estamos fugindo daquilo que a palavra ensina para a igreja. Jesus mostra que é compaixão, o amor pelas almas, pelas vidas. Compaixão é saber que meu irmão está passando necessidade, eu ajudo. Que meu irmão precisa de algo, eu estou aqui naquilo que eu posso ajudar. Mas ficar calado, nem importar, nem falar um bom dia, nem importar como que está, e isso aí não é, aleluia, coisa para cego, não. O cérebro tem compaixão, aleluia. O cérebro tem amor, aleluia. Porque nós estamos vendo que a palavra do Senhor fala, o bom samaritano, então simbolizando Jesus. O texto diz aqui, mas o samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, teve compaixão, aproximou-se dele, irmão, e passou azeite na ferida. Olha, irmão, era a função do sacerdote, do levita. Eles estavam no templo, eles estavam fazendo algo do Senhor. Por que não socorreu aquele homem? Foi um samaritano. O que esse texto traz para nós? É que tem muitas pessoas dizendo que é evangélico, que é cristão, que é isso, mas na verdade não estão fazendo a vontade do Senhor. E vem alguém que às vezes a gente só julga pela aparência, olha e fala assim, aquele lá, e a gente fala, aquele lá não dá nada, aquele lá não faz nada, é aquele que o Senhor está no coração dele, aleluia, porque ele sabe que Jesus é amor.
precisamos, irmão, andar conforme a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que havia um hospedeiro. Quem era o hospedeiro? Quando aquele homem, o samaritano, pega aquele ferido, cura suas feridas, põe no seu animal e leva até a hospedaria. O hospedeiro, aleluia, é o pastor que recebe. A hospedaria é a igreja do Senhor nosso Deus. E nós estamos vendo aqui dentro desse texto, olha, irmãos, o sacerdote levita e os levitas representam o quê? Nesse texto que eles estão representando a falha de praticar a verdadeira vontade de Deus. Sacerdote levita passou de longe, não socorreu o povo, estava falha, é falha. Uma falha muito grave, irmãos, porque se eu falo que amo a Deus a quem não vejo e não amar o meu próximo a quem vejo, eu estou mentindo. Foi lido aqui. O texto encaixou na palavra que o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite. A palavra é clara: eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão. O Senhor fala que não. Então nós precisamos, irmão, amar o nosso irmão. E nós vimos nesse texto aqui, então, que esses homens representam o quê? Irmãos, a falha. Nós estamos falando em qual ponto precisamos melhorar. Sacerdote passa e não importa com nada. Vem o samaritano que era desprezado e para e cura as feridas daquele homem. Olha que maravilha! Sacerdote levita tinha o quê? Nesse texto está falando que eles tinham a sua visão. Eles não tinham a visão de Deus. É como você chega, tem a palavra do Senhor, e você, o que está falando na Bíblia? E vou andar, então, o Senhor está ensinando assim para seguir, para perdoar, para amar, então vou seguir a palavra. O sacerdote levita aqui nesse texto, eles não estavam obedecendo a palavra de Deus. Se eles estivessem obedecendo, eles iam socorrer o homem maltratado. Se eles estivessem fazendo a vontade de Deus, ele ia parar e ajudar porque eles não precisavam. Então eles estão representando, irmão, a falha de praticar a verdadeira misericórdia de Deus. A verdadeira misericórdia de Deus, irmãos, está aqui no texto. Olha aqui, o samaritano, irmãos, tinha no coração, ele colocou no coração amar a Deus e ter misericórdia. O sacerdote levita não tinha no coração essa mensagem. Com certeza eles queriam outras coisas, menos fazer a vontade do Senhor. Mas nós vimos no texto aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra diz que trazendo o azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Ainda que ele pegou, passou remédio, então levou para o lugar e cuidou daquele homem. E saindo, indo embora, ele falou: olha, eu vou deixar 2 talentos, cuida dele. Se precisar de alguma coisa, quando eu voltar, eu pagarei. Olha que amor. Olha, irmão, aí nós vamos chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais que gastares, eu pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus faz a pergunta agora para quem voltou na lei: pois qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Qual desses foi? O Senhor perguntou para aquele homem sábio da palavra. O Senhor falou: agora você me responde. Ele queria pegar Jesus em alguma coisa, em algum ponto. Jesus me chegou e falou: agora você me responde. Quem é o verdadeiro aqui que está fazendo a minha vontade? Aonde surgiu a compaixão, a amor? Da onde? O sacerdote dos levitas? Aí ele diz no versículo 37, e disse-lhe: ao que usou de misericórdia para com ele. Então o doutor da lei teve que responder: foi aquele que usou de misericórdia para com aquele homem. Aí ele entendeu, o próprio Senhor Jesus diz assim: vai e faz o mesmo. Aleluia. Foi um mandamento, irmãos. Está na palavra do Senhor. Vamos
sua vontade. Assim está o sacerdote levita. Mas o Senhor fala para nós fazermos a vontade do Senhor, irmão. Segue a palavra do Senhor. Como foi a vida do Senhor Jesus? Foi eventos, foi cura, foi milagre, foi compaixão, foi amor. Jesus deu esse exemplo e Ele fala para nós seguirmos o seu exemplo. E quando nós trazemos para os nossos dias, quando começamos a meditar na palavra do Senhor, meu Senhor da glória, onde está esse exemplo? Eu preciso melhorar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso, irmão, viver verdadeiramente a palavra. Então me ajuda, Espírito Santo, o Espírito do Senhor nosso Deus, que habita no nosso meio, trabalhando no meio do teu coração, aleluia. Começa a mover o sobrenatural, e nós vamos deixando aquelas coisas erradas, nós vamos mudando o nosso pensamento, não é mais do nosso jeito, mas na vontade do Senhor. Glória a Deus, porque a palavra diz desta maneira, a palavra manda para nós seguirmos os passos do Senhor, a palavra diz para obedecermos o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, seguir os passos do Senhor. Então o que é compaixão? É quando eu estou sentindo dor, eu, irmão, estou doendo pelo meu irmão, pela minha irmã que está passando necessidade, está passando problema, eu estou se doendo. Aquele samaritano sentiu e precisou, irmão, correr e ajudar aquele homem, porque ele estava com o coração quebrantado. É assim, irmão, que a igreja vai continuar, é ajudando um ao outro, é clamando aos outros, é buscando a presença do Senhor e verdadeiramente o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas para que o reino de Deus venha crescer. Almas seja para, irmão, se encher o céu, almas para a glória do Senhor, almas, irmão, para o nome do Senhor ser glorificado, porque a glória é para o nosso Senhor Jesus. Mas nós deparamos diante de quantas pessoas querendo a glória, quantas pessoas querendo o seu nome na fama, mas o Senhor Jesus ensina diferente. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós vamos tomar posse dessa palavra que o Senhor deixou. Nós vamos fazer conforme o Senhor. Então Ele diz para aquele doutor da lei: vai, faz da mesma maneira. Você viu o que o samaritano fez? Eu vi. Faz do mesmo jeito. Ajude as pessoas, ora pelas pessoas, convide as pessoas para a igreja. O que você puder fazer para alguém, faz dessa maneira, porque é dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a maneira que os cristãos, verdadeiros cristãos, seguiram o Senhor nosso Deus. Está vindo, irmãos, está vindo perseguições, está vindo guerra, está vindo problema, está vindo, irmão, enfermidade. A coisa está ficando terrível, a gente para e pensa, meu Deus, como está difícil. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, você vê o cumprimento maravilhoso da Bíblia. Então, às vezes, pessoas se revoltam, pessoas começam a murmurar: por que está acontecendo isso? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala, que é bem clara, que no tempo do fim, essas coisas irão acontecer. Tem versículo na Bíblia, irmãos, que nós sabemos, nós temos que seguir toda a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, mas tem alguns versículos que nós temos que meditar. Esse aqui que está acontecendo, meu Deus, me ajuda. Quando o Senhor fala que no fim do tempo o amor de mundo vai esfriar, não pode ser para nós, irmão. Pensa bem. Você já viu uma pessoa, quando está no peito do frio, tem um frio, está bem frio, o que acontece? A pessoa ele se encolhe, veste uma blusa e fica no cantinho ali. A pessoa começa a encolher, ela começa a ficar quieta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Esfriar quer dizer, eu já não sinto mais vontade de ir para a igreja, eu já não sinto vontade mais de orar, eu já não sinto vontade mais de buscar a Deus. Está esfriando. Agora, quando a pessoa está no fogo do Pentecoste, aí, irmãos, a gente vê que a pessoa está assim, querendo ficar mais com as mãos estendidas, abençoando, aleluia.
A Bíblia diz daquela guerra, quando o nosso Senhor levantou as mãos, louvado seja o nome do Senhor, Israel estava perdendo a guerra. E assim que se levantava as mãos, vamos terrível. Olha as mãos do Senhor. Levanta suas mãos. Você está abençoando. Não tem pessoas que estão, irmão, se encolhendo. O tempo está chegando e ele está vivendo. O versículo que fala para o amor, que não vai esfriar o amor de muito. Mas nessa noite, eu quero que você tome por paz o amor de Deus para te aquecer nessa noite. Para você pegar fogo do Espírito Santo e falar de Jesus. E ganhar almas para Jesus. E andar nos caminhos do Senhor. E olhar para a misericórdia de Deus, irmãos. E buscar Jesus. É tempo, igreja. Não é tempo mais, aleluia, de ficarmos murmurando e procurando defeito e problema em algum lugar e em algumas pessoas. Mas é tempo agora de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É tempo agora de olharmos para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que por um pouquinho de tempo, quem manda para mim virá, ele vai voltar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos da sua graça e misericórdia. Então a igreja precisa despertar. Irmãos, aleluia, vamos praticar a palavra, vamos ouvir a palavra. Jesus quer curar, batizar no Espírito Santo, e salientando a representação de Jesus. Irmão, tem azeite aí, irmão, tem um vaso aí na tua mão, vai ungir as pessoas com a oração, declarando salvação, vida, bênção, declara: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus cura, Jesus quer ver tua vida abençoada. Vai profetizando, irmão, vai abençoando, declarando. Mas nós estamos diante de um tempo, irmão, vamos ser sinceros para nós finalizar essa palavra. Quantas pessoas murmurando, reclamando, falando, só vendo as coisas defeitos das pessoas e reclamando. Vamos parar nessa noite, aleluia, com isso e vamos profetizar: eu sou, aleluia, aquele que serve o Senhor, seguindo os passos do Senhor, a vontade do Senhor, o amor de Deus, a compaixão está no meu coração. Eu quero ajudar o meu próximo. Todo aquele que estiver aqui é meu próximo, o meu amigo é meu próximo, meu esposo é meu próximo, minha esposa, meu filho, meu vizinho, aquele que está lá no mundo é meu próximo. Então eu tenho que ajudar, eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que clamar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e vidas vão ser salvas, libertas, e a obra do Senhor vai crescer, vai aumentando, porque Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. Mas o Senhor tem algo especial para cada um. Creia que Deus está contigo e Ele quer te usar para a fé maravilhosa. Creia que o Senhor tem bênção para a tua vida e Ele vai fazer maravilha. Creia que o Senhor vai restaurar, vai renovar, e Ele vai fazer um milagre no meio da tua família, da tua casa. Vamos crer, igreja. Vamos orar para quem está necessitado. Vamos ajudar quem precisa. Vamos falar do amor de Deus para quem precisa ouvir a palavra. E assim, aquele samaritano, ele ajudou aquele homem que estava machucado. Tem muitas almas feridas machucadas. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento para fazer uma oração. Tem muitas almas feridas, irmãos. Muitas almas machucadas. Nós sabemos que uma notícia machuca. Às vezes, com algo que aconteceu na vida machuca. Quem sabe aí o salteador veio e machucou. Tem pessoas feridas, tem pessoas machucadas. Mas Jesus está presente com bálsamo nesta noite. Jesus tem o azeite nesta noite. Ele vai ungir, aleluia. Ele quer curar as feridas nesta noite, aleluia. Talvez nós pensamos só em feridas, irmãos, aleluia, que é um machucado, que é uma ferida na perna também, que é uma ferida no braço, que é uma ferida em qualquer parte do corpo. Jesus cura, mas também aquela ferida da alma. A alma está ferida, aleluia. A alma precisa da misericórdia e do perdão do Senhor. A alma está gemendo e chorando, aleluia. E nessa noite Deus tem alívio, Deus tem socorro. Nesta noite, aleluia, entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua casa, entrega a tua família para Jesus nesta noite. Faça como o bom samaritano, tem azeite aí, irmão.
peça a Deus nessa noite um algo especial para a tua vida. Jesus é o Senhor da tua alma. Jesus é o Senhor da tua vida. Ele quer curar nesta noite a tua vida. Ele quer fazer maravilha nesta noite. Irmãos, a pessoa, ai, eu estou ferido, eu estou machucado. O Senhor quer te salvar nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus desce para nós. O bom samaritano das coisas de Jesus nesta noite. O bom samaritano, ele chegou naquele momento. E proferiu daquele homem, aleluia. E por aquele homem seguidor, aleluia. Ele não passou almas estão morrendo aos hospitais. Almas estão morrendo aí, irmão, nas drogas. Almas estão morrendo aí, irmão, no meio das famílias. Vamos clamar o nome do nosso Jesus. Vamos falar do amor do Senhor, do Deus que liberta, que cura almas. Almas para o reino de Deus. Almas para o nosso Jesus. Nessa noite, Senhor, de almas, meu irmão, minha irmã. Seja uma pessoa que convida pessoas para vir para a casa do Senhor. Seja pessoas que têm compaixão das almas. Chama o teu vizinho. Chama o teu amigo. Mesmo que a resposta seja qual for, mas fale, aleluia, Jesus te ama e pensa na tua vida e na tua casa. E o Senhor não transformou e curou aquele homem. Com certeza aquele homem vai restaurar. Com certeza aquele homem ficou grato, aleluia, ao samaritano. Com certeza aquele homem agradeceu muito ao Senhor, porque ele foi socorrido na hora que precisava. Socorra alguém quando necessita. Ajude alguém quando precisa. Dentro do teu coração, que a compaixão do Senhor venha agora, irmão, despertar nessa noite. Compaixão, irmão, é sentir a dor do outro. O outro está sofrendo. Faça alguma coisa. Ore por ele. Ore por ela. Interceda. Ore, glória a Jesus. Aleluia. Porque aqui nós somos transformados pelo sangue de Jesus. Jesus nos ensina nesta noite a ser, aleluia, um bom samaritano. Nessa noite eu vou sair daqui crendo, através das palavras dos louvores que nós ouvimos. Eu vou sair daqui crendo no milagre do Senhor. Eu vou sair daqui crendo que Jesus tem todo o poder para fazer muito mais, além daquilo que estou pensando e pedindo. Eu tenho certeza que Jesus vai ouvir a minha oração e a minha causa que eu coloquei em suas mãos. Eu preciso do milagre. Você precisa do milagre. Jesus é o Senhor. Irmão, tem muitos samaritanos, tem muitos levitas e sacerdotes por aí que a gente nem é bom estar escutando ele falar, nem é bom estar escutando, irmão, a oração dele, porque ele só quer o que é seu, mas não quer te ajudar. Aleluia. É tempo da igreja despertar. Aleluia. É tempo da igreja abrir seus olhos espirituais e ver verdadeiramente o Senhor, nosso Deus, manifestando no meio da sua igreja. Verdadeiramente samaritanos clamando a presença de Deus. Verdadeiramente homens e mulheres com paixão pelas vidas e pelas almas. Esse assim, irmão, é escolhido do nosso Deus, porque nós estamos vendo um tempo difícil, mas Jesus está presente nesta causa. Senhor, vai visitando esta causa que está sendo apresentada, vai visitando este irmão, essa irmã que entrou nessa noite, nesse templo, vai visitando, Deus querido, nós vamos ter um milagre nesta noite. O Senhor socorreu aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem estava sendo morto, o adversário veio, o salteador veio e destruiu a vida daquele homem, mas Jesus chegou através do samaritano, passou
samaritano. Meu Deus. Um samaritano chegou